Bem-vindo você que chegou ao meu canal, eu sou Liv Stocco, escritora de ficção especulativa, e hoje eu trago aqui a leitura dramatizada, a leitura ilustrada de um conto meu, chamado Uma História de Pescador. O conto é um romance com fantasia ambientado no mundo de Bardo, que é o meu cenário fantástico, o lugar onde eu ambiento as minhas histórias, a maior parte das minhas histórias, de alta fantasia, aquelas histórias que se passam em um mundo paralelo. Nessa história a gente vai encontrar 3 pessoas que são 3 jovens andarilhos caminhantes aí que estão em uma missão e que pegam carona com um pescador chamado Atemo e pedem para ele contar a esses jovens uma história. Esses 3 jovens eles estão presentes na trilogia Mundo de Bardo. Essa cena acontece, eles estão aí no percurso deles e pedem carona para esse pescador. E durante o trajeto eles ouvem a história que a Atemo vai contar aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam e que vocês se inscrevam no canal, deixem seu joinha, deixem seu like, deixem seu comentário e depois conta pra mim o que achou da história. E, melhor ainda, que depois disso vocês vão lá na Amazon, encontrem o e-book mesmo da história, baixem o e-book, avaliem lá e encontrem também as outras histórias que se passam nesse mundo de Bardo, se ficar interessante para vocês conhecer mais do meu trabalho. Então, agora, vamos seguir para a história. Eu tenho aqui hoje uma fantasia um pouquinho romântica, um pouquinho sombria, que se passa num mundo chamado Bardo, um mundo que não tem sol, uma história de pescador. Era um mundo estranho aquele em que vivia. No céu, nenhum sol que trouxesse uma pausa para a noite eterna, mas 3 luas de cores e tamanhos diferentes. Também tinha aquela estrela esquisita, a mais brilhante do céu, que passeava lá no alto que nem vagalume, e todo mundo a aceitava pairando em cima das suas casas quando queria, sumindo no outro dia, como se aquilo fosse perfeitamente normal para uma estrela. Porém, a Atemo não pensava muito nessas coisas. Às vezes elas lhe passavam pela cabeça, mas era um homem simplório, morador de uma comunidade pequenina perdida no meio do mangue e dedicar a vida à pesca e à família. Naqueles anos todos saindo com seu barquinho, primeiro sozinho, depois com seus filhos e por fim de novo sozinho, tinha visto muita coisa esquisita, até mais do que a estrela passeante, como ele a chamava. E boa parte do que vira e ouvira deixariam qualquer um de cabelo em pé. Por isso, quando aqueles 3 apareceram na praia e disseram que precisavam de uma condução, Atemo não hesitou em oferecer carona. Seu barco era pequeno, mas comportaria bem mais 3 pessoas, mesmo com um dos moços usando um par de asas falsas amarradas nas costas e se recusando a tirá-las. Se um compadre seu não tivesse viajado para o continente maior recentemente e voltado contando histórias desses veículos, que mais pareciam fantasias que as pessoas de lá usavam, o velho pescador até poderia ter acreditado na história dele de que aquelas ali eram asas de verdade. O trio ofereceu dinheiro para pagar a viagem, mas Atemo recusou. Primeiro porque o dinheiro deles não valia grandes coisas na sua vila. Depois porque ele não pretendia voltar para a vila tão cedo. E por último, porque seria bom ter companhia para variar. A mocinha limpava e preparava um peixe, como Atemo não comia há uns 20 anos, desde que sua mulher morreu. O moço de asas falsas usou aquelas coisas muito bem e trouxe frutas da beira da mata para o barco, enquanto o último homem, o mais velho deles, limpou e ilustrou o barquinho, deixando limpo de um jeito que ele só esteve quando foi construído. Os 3 não falaram de suas vidas nem de sua viagem, mas conversavam amigavelmente entre si, e com o pescador. Até que no final do segundo dia, quando pararam para comer, o mais velho se inquietou com o silêncio. Sabe, velhote, eu já fui andarilho e já passei por muitos lugares e nunca conheci um pescador caladão que nem o senhor. Onde estão suas histórias? Atemo riu gostoso, exibindo uma arcada dentária larga e nada bonita. Olha, moço, eu já peguei mais gente para dar de carona e quase sempre o pessoal não gosta muito de ouvir as histórias de um velhote que nem eu. Garanto que somos bons ouvintes.
O homem reafirmou e Atemo viu um brilhinho de interesse nos olhos dos outros dois. Vamos lá, conta pra gente que tipo de viagem é essa que você está fazendo? Pediu o outro moço com as asas nas costas. Você disse que está passeando pelo mar, então não está pescando para vender? Não, esse tempo meu já foi. Só tô pescando agora para comer, respondeu o senhor. Não tenho mais mulher, meus filhos já estão tudo barbados ou são mãe de família. Até meus netos já são tudo adulto feito. Eu tô passando meus últimos dias dessa vida viajando para conhecer as partes que eu sempre quis desse marzão. Já tem uns 2 anos que tô nessa perambulação. Mas o senhor disse que não saiu das praias de Terém e Zefim, não foi? Perguntou a mocinha de olho puxado. E o rapazote de asas reforçou a pergunta dela com por que não foi para o Oceano Vermelho ou Brusombo? Atemo deu de ombros e os poucos cabelos que lhe restavam sacudiram na cabeça. E ele respondeu, o Brusombo é traiçoeiro, frio e eu não gosto de frio. E o vermelho? Bom, eu tô velho, cansado, pertinho de morrer, mas não quero morrer lá nas terras do abominável, não. Quando falou isso, os 3 forasteiros olharam uns para os outros e a mocinha cravou aqueles olhos claros nos dele. Pareceu enxergar, lá no fundo, o segredo que o homem escondia, o motivo real para ele não sair daquela região. Tudo bem, homem, cada um faz a jornada que tem que fazer, tornou a falar o estranho mais velho. Mas você é um pescador. Vamos passar ainda uns bons dias juntos. Não é possível que você não tenha nenhuma história para contar. Vamos, é sério, somos bons ouvintes. O velho soltou uma risada feliz. Bem, se o rapaz queria histórias, ele certamente tinha muitas. E começou a contá-las uma após a outra pelo restante dos 8 dias em que os 3 estiveram em seu barquinho. Resolveu contar sua história mais bem guardada, aquela que ninguém acreditara a vida toda, e que, por isso, ele parou de contar. Por qualquer razão, achava que aqueles 3 poderiam lhe dar, pelo menos, o benefício da dúvida. E ele começou. O que vou contar agora para vocês, ninguém mais que ouviu acreditou. Isso porque todo mundo que já viu uma sereia escapou vivo para contar a história, escapou porque fugiu, deixando até a pele para trás. Comigo não foi assim, e por isso os filhotes de boto da minha vida nunca acreditaram. Bom, melhor para mim, pior para eles. Quando era novo, recém começado a ter pelo na cara, meu pai negociou de me juntar mais Romali, e aí nós viramos um casal e pronto. Era assim que se fazia, que se faz hoje ainda, na maioria das vezes para casar os filhos, sabe? Um pai combina com o outro e pronto, os filhos estão casados. Sem cerimônia, sem namorico, sem dote. Sem nada de complicação, só uma combinância. Logo que a gente juntou um mais outro e foi morar embaixo do mesmo teto, ela tratou de me mostrar como um homem e uma mulher faziam os bebês. A Romalia era uma esposa boa, cuidava das coisas da casa, fazia comida e tratava de colher e das crias, que a gente teve bem cedo. Mas nem eu nem ela nunca aprendemos umas coisas que hoje o pessoal que viaja para o continente maior volta falando. A gente não sabia que podia se apaixonar antes de se juntar. A gente juntava, fazia filho, criava família e pronto. Num dia de pesca tranquila, eu tinha me afastado um bocado do resto do grupo. Eu empurrava a canoa sozinho no mangue com umas 6 lanternas penduradas em volta de uma zarara que eu montei em torno dela, porque queria achar um caranguejo que eu tinha visto que juro que tinha o tamanho de uma capivara. Ah, se eu pegasse um daqueles, ia fazer uma fama na vila. Bom, a lanterna alumiava tudo em volta, embaixo, nada de caranguejo, e eu só entrando mais profundo do mato. Até que a canoa parou num banco de areia, eu tive que descer para ver o estrago ou achar um jeito de descer. Assim que eu saí, percebi que tinha ido mais longe que de costume. Eu sabia onde estava, claro que eu sabia.
E sabia como voltar também, mas tinha que soltar a canoa. E por isso, eu fui caçar alguma coisa que tirasse a bichinha de onde ela tinha se prendido. Aí fui um pouco para dentro da mata para procurar. Um tantinho de nada ali perto. A lanterna que eu peguei na mão alumiou um tranco branco pela metade. Andei até lá desconfiado. E quando me cheguei bem pertinho, vi que não era na árvore nada, mas era as cotas peladas de uma menina moça, que estava sentadinha numa pedra grande no meio do nada. Àquela altura, eu já estava que era puro sal no corpo em dia de secura em terra firme. Sabe como é isso? É quando tudo pinica incomoda e você não tem água doce por perto para se lavar. Eu estava incomodado por demais com aquela mocinha toda branqueada no meio do nada. Tava achando que era uma daquelas assombrações do poço d'água, porque ela tava com os pés dentro d'água. Mas sempre me disseram que esses fantasmas são meio que aparição, que dá para ver pelas peles deles assim do outro lado. E aquela ali era bem firminha, que nem as minhas vistas. E que moça mais bonita! Cheguei devagar para não querer assustar a tainha e chamei a moça. Oi? Disse eu. E a pequena deu meio pulo assim e virou de costas para mim e olhou para mim. A mocinha era a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Magra demais, desbotada além da conta, mas era de uma formosura que dava gosto de ver. Se não era da minha idade, tinha uns 2 ou 3 verão a mais que eu e só. O cabelinho dela era escorrido e ela estava com ele amarrado em 2 rabos, um de cada lado da cabeça. E os olhos eram preto feio de jabuticaba. Era um dengo só e arregalou um zoião de peixe ou de cão que me deixaram com a impressão de que ela estava tão assustada de me ver quanto eu estava ali com ela ali. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, toda nervosa, e eu achei que ela estava matutando um jeito de escapar de mim, se eu fosse um bandido. Bandida, e fiquei matutando um jeito de escapar dali também, caso ela fosse uma bandida, servindo de minhoca de pesca para ver se atraía algum peixe cabeçudo feito eu. Eu não tinha nada para ser roubado, mas tinha que voltar para casa, tinha um pouquinho de tempo, mas que eu me arrumar ali, grudava para dormir junto e a mulher estava me esperando. Olha, moço, desculpa chegar assim te assustar, mas minha canoa ficou presa no junco e eu precisava arrumar um jeito de tirar ela dali. Aí fui entrando no mangue para ver se achava alguma coisa. Cheguei aqui e te achei. Você tá sozinha? Primeiro ela não respondeu, depois balançou a cabeça e fez que sim, encolhendo o rosto no ombro. Não deu para desviar os olhos, ela estava quase sem roupa da cintura para cima, sabe? Com uma blusinha feita de concha que tapava só as rodelas que o nenê chupa quando sai da barriga da mãe. Tentei não reparar muito. Vai que ela era de um povo que as mulheres viviam de pé de fora. E você tá perdida? Eu perguntei. Ela apertou a boca, mas depois fez que não. Ela sabia como voltar para casa dela. Então é só, não quero assustar mais você do que tô vendo que você já tá assustada, mas é melhor você voltar para sua casa, seu barco, sei lá para onde você tem que voltar. Porque eu sou pescador, mas tem um pessoal que passa por aqui que não é muito regulado da vida. Eles roubam as pessoas, fazem maldade com quem encontra. Melhor não arriscar, entendeu? Ela concordou de novo, mas ainda estava sem falar uma palavra comigo. Foi levantando da pedra e eu vi que estava com um pente, um espelho na mão. De certo tinha sentado ali para dar um trato na cabeleira antes de voltar para onde estava. Só que não tinha mesmo ninguém por perto para ela. E fiquei pensando naquela mocinha toda bonitinha andando por ali, encontrando com um bando de pirata ou coisa do tipo, antes de chegar no acampamento ou no barco dela. Aquilo não ia prestar. Se você quiser, eu falei, posso acompanhar você até onde você precisar. Eu nem chego muito perto, só para você não ir sozinha por esse breu até encontrar seu pessoal. Toda envergonhada, ela concordou de um jeito engraçado, meio que se contorcendo, meio que banando a cabeça. Eu agradeço. Não sabia que aqui era tão perigoso assim. Meu nome é Potira. Eu sou a Temo. Eu me apresentei.
mas não cheguei muito mais perto para não assustar a moça. Dali a gente começou a andar. A escuridão era absoluta naquele pedaço de mundo, mas aquela noite estava especialmente tenebrosa, com as estrelas encobertas por uma grossa camada de nuvens tempestuosas. Mesmo assim, nenhum dos viajantes reclamou de ficar ao relento, e o máximo que fizeram foi aceitar, se necessário, cobrirem-se com as lonas que a Tema ofereceu do fundo de seu barquinho, mesmo que fedessem a peixe, já que eram usadas para carregar os pescados do barco para a terra firme. Os três permaneciam vidrados na história do idoso, o que o deixou intimamente satisfeito, porque, apesar de pescadores terem fama de bons contadores de histórias, a Temo, que tinha sua cota delas guardada, raramente encontrava um bom par de orelhas para ouvi-las. "Então você seguiu a moça?" perguntou o rapaz de asas grudadas nas costas. "Não, eu acompanhei a moça, é diferente." "E ela era pirata?" A garota dos olhos puxados questionou. Não, longe disso. Eu vou contar." A gente foi indo, sempre seguindo o riacho, e eu não notei mais nada de estranho do que a estranheza de que já estava na cara da moça sozinha no meio do mato. Mas chegando uma hora eu reparei que ela não parava de olhar de um lado para o outro, e eu comecei a ficar preocupado porque ela mexia com a mão, com o olho, e eu podia ser alguma coisa da minha cabeça, mas achei que parecia que ela estava de papo com alguém, sabe? Como se ela estivesse dando sinal para alguém que estava fora das vistas. E aí eu pensei que ela podia ser uma pirata ou outro tipo de bandida. E eu ali perdidão, seguindo a desconhecida para lugar nenhum, para nunca mais voltar. Então eu comecei a rezar para os afogados, que eles protegem os desavisados que se perderam no mar. E fiquei com muito medo de não me ouvir porque eu estava na terra. No mangue, né? De lama até as coxas, mas se dava para andar com as pernas, que era mais terra do que mar, e eles podiam não me ouvir. Enfim, continuei seguindo a tainha, que é o jeito que a gente chama as moças novas daqui, e tava mais assustado do que servindo de alguma proteção para ela. A gente andou, e ela sempre dando um sinal esquisito com as mãos, que eu não entendia, pra gente que eu não via. Cheguei a pensar que ela estava vendo assombração, e essa ideia me apavorou mais ainda. Ela tropeçou, e eu aparei a tainha para ela não cair. Tropeçou de novo, e eu segurei ela outra vez. Ela ficou pertinho de mim, e eu sentindo um calor que subia pelo pescoço, descia até onde a roupa sempre esconde, e doido para beber um bom barril de água bem gelada para ver se o suador passava, porque quando a potira me encarava nos olhos, eu senti um ribuliço que nunca tinha sentido na vida. Depois de uma eternidade, ela disse que a gente chegou. Olhei de um lado para o outro, não vi nada nem ninguém, só a beirada de um lago. Para minha felicidade, eu conhecia aquele lago. Não ficava muito longe da minha vila, não, mas não tinha viva alma. E eu esperava que não tivesse alma morta também. "É aqui que eu moro", ela me falou. "Mas, moça, não tem casa, nem barco, nem gente por aqui." Você... Me arrepiei todo quando eu perguntei. "Você não é uma penada não, né? Vai dizer que veio para me levar pro outro lado?" Ela riu gostoso, um riso que me deixou tão nervoso de medo quanto me deu um formigamento muito extravagante. "Não, a Temo, não, longe disso." De repente, a água paradinha do lago se mexeu. Mexeu muito, como se um peixão muito grande estivesse bem ali. E era um peixão mesmo, mais que um de verdade. 3 cabeças apontaram de dentro da água, e junto com elas vieram as 3 donas, 3 mulheres, só que da cintura para baixo elas ficavam dentro d'água. Mas eu vi com a minha luz fraquinha e os olhos que era de um gavião naquele tempo, o brilho de um punhado de escama. Do umbigo para os pés elas tinham era cauda de peixe em vez de perna. Meu beijo despencou que quase até o chão. E quando olhei para a potira vi que ela era igualzinha às outras. E que as pernas que eu tinha enxergado não tava ali coisa nenhuma, era algum tipo de feitiçaria. Não sei de verdade, nunca perguntei. Mas o que ela era é uma sereia. As moças olharam para mim e uma começou a falar,
mas só um tempo depois que eu lembrei direitinho o que eu ouvi. Fiquei tão embasbacado na hora e a voz delas era tão... uma voz parecia algo de entrar pelos ouvidos. Sabe, às vezes fazemos armadilhas nos mangues para pegar piratas desavisados. Eles não são nada gentis com as suas mulheres e nem com as nossas. Então, quando temos oportunidade, nos vingamos. Mas você não tentou me roubar, nem se aproveitar de mim, nem fugiu e me deixou só? Potira falou. Fui um perfeito cavalheiro e por isso, em vez de afogar você, vou te oferecer um presente. Um presente um presente, ela falou. Eu te ofereço 6 dias, uma semana da lua branca, em nossa cidade. No final você pode escolher uma coisa para levar de lá. Qualquer tesouro que estiver disponível. Aí ela estendeu a mão e eu olhei para aqueles dedos brancos feito casca de ovo e fiquei olhando, e fiquei olhando, e fiquei olhando. Então você esteve lá, numa cidade submersa de sereias? O homem de cabelos pretos perguntou. E escolheu um tesouro delas para trazer? Perguntou a mocinha. O que você escolheu? Questionou o rapaz de asas. Sentindo o sangue esquentar na face, até me saboreou um momento antes de rir e responder. Eu não fui com ela, não. A Potira podia ter provocado um auê nas minhas tripas, mas eu não ia deixar a Romali desamparada nesse mundo. A gente tinha acabado de se juntar. E ainda fiquei pensando que ela ia me puxar para o fundo do lago e eu sabia mergulhar, mas não dava para ficar uma semana lá debaixo. O que eu ia fazer? Ah, seu Atemo, sereias têm suas magias, lamentou o rapaz de asas. Eu te arranjei de ter certeza. E se elas quisessem puxar meu pé lá pro fundo, me dar de comer pros tubarão de estimação delas? Eu agradeci e disse tchau. Meus dedos pinicaram todos quando me despedi da Potira, mas eu disse tchau. Aí as 3 sereias viraram as costas para mim e entraram no lago, mas a Potira ficou. Esse era o último teste, sabia? Escolheríamos o seu presente de acordo com a sua ganância. Mas você não aceitou. Ela falou. Eu já tenho o que preciso para viver, não careço de mais nada não? Respondi. Acho que impressionei a tainha com isso, porque depois que fui embora, eu voltei no lago um tempinho depois. E aí a Potira estava me esperando, sentada numa pedra por lá. Então você ficou amigo da sereia? A moça de olhos puxados perguntou. Eu fiquei bem amigo. Você teve um caso com a sereia? Perguntou o moço mais velho, já sorrindo, enquanto o outro passageiro sorria de um lado e arregalava os olhos, sem deixar transparecer se estava impressionado ou desacreditando na conversa. Pois então, no começo foi só curiosidade. Eu voltei pro lago 2 pares de noite depois, e aí já estava tudo enluarado, coisa mais bonita. A lua branca lá no alto e a vermelha em meia cuia, perto das árvores, deixando tudo meio cor-de-rosa. O lago tava que era uma belezura. E a Potira tava lá bem na beirada, sentadinha numa pedra, com a cauda prateada de peixe toda formosa. Ela tava me esperando, vocês acreditam? Disse que estava indo lá toda noite, torcendo pra me ver. E ficou toda sorriso porque eu apareci. A gente conversou e conversou e conversou, e na outra noite a gente conversou de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Ela me falou da cidade dela, que eu estava muito curioso para saber mais, me falou cada coisa bonita. Eu contei da minha vida, da Romali, de como funcionava na vila as juntação de casal e das pescas. Ela não ficou muito contente não e mudou bem logo de assunto. No fim, a gente começou a falar de coisas que eu não sabia que eu podia pensar. A Potira tinha sonhos. Imagina isso, eu não tinha nada do tipo.
Sei que foi indo, né, que a quentura nas bochechas que eu tive quando conheci ela só aumentou e aumentou, e parecia que a cauda dela tinha um cheiro todo doce que me fazia chegar mais perto, e mas ela ficamos juntos. E você começou um caso com a sereia. O rapaz mais velho, mais uma vez, falou, dessa vez numa afirmativa que tinha um quê de dúvida na entonação. Causo. Assim que vocês falam no continente maior? Então a gente se namorou, por uns 2 meses a gente se encontrou toda noite foi uma noite de amor. Enquanto falava, a Tema olhava para o alto, para a nesga de estrelas que se entrevia por uma brecha entre as nuvens pesadas. Alguma verdade há na história, ele ouviu a mocinha sussurrar para os amigos, porque a emoção transparece no semblante dele. A garota falava palavras difíceis, mas o pescador entendeu o sentido do que ela queria dizer e sorriu mesmo assim. E o que aconteceu depois? Ela perguntou numa voz mais alta. Depois acabou. Uma noite cheguei para falar com ela e eu tava com muita culpa na cabeça porque não era certo. Ou eu ia embora com a sereia e deixava ela me afogar no lago dela para sempre, ou voltava para Romali, que não sabia de nada, e largava essa paixão no fundinho do coração. Aí resolvi que se a Potira me quisesse na casa dela debaixo d'água, eu ia com ela. Mas quando cheguei para dizer para Romali que não ia voltar mais, ela me veio com a notícia de que estava prenha. Como é que eu ia deixar uma mulher prenha de mim para trás? Não dava. Também não dava para continuar encontrando a Potira. Fui no lago, contei que a mulher estava de barriga e esperei. Ela falou que me amava, que ia me chamar para ir embora com ela, mas que não ia tirar um pai de um filho que nem tinha vindo ao mundo ainda. Aí também falou que, quem sabe, um dia a gente podia voltar a se ver. No fim, foi ela que falou tchau. O rapaz com asas de mentira, Dominique, se ele se lembrava do nome dele, que parecia sinceramente comovido, perguntou: E o senhor tornou a vê-la? A Tema olhou ao redor para as águas agitadas próximas à praia de um modo significativo, e apesar do sorriso que o movimento de sua barba espessa denunciou, balançou a cabeça em negativa. Mas não perco a esperança, sabe? E é por isso que eu não saio desse braço de mundo, porque a minha Potira mora por aqui e eu sei que ela me vê. Quem sabe uma hora ela ouve eu contar que não tem mais a Romali, que minha prole já se criou e que se ela me desse a chance, ainda queria visitar o lugar onde ela mora, nem que for para dizer adeus para esse mundão. Com a destreza de anos fazendo aquelas manobras, a Tema guiou o barco para uma área de terra firme na margem e atracou próximo ao vilarejo em que ele e os jovens para quem tinha dado carona se separariam. Foi uma bela história, Sra. Tema, disse o passageiro mais velho, Shannon. Não se pode dizer que os pescadores do continente menor não sabem contar uma história daquelas. E eu torço para vocês encontrar o caminho de vocês, porque aqui nesse fim de mundo eu sei que não é. Os jovens sorriram e, após as devidas despedidas, tomaram o caminho para o vilarejo, deixando o velho pescador ocupado com os cuidados com seu barco e também com a sutil observação das águas ao redor. E antes que os 3 desaparecessem, a Tema deu um último sorriso para Jade, a moça de olhos estreitos, que, como ele bem percebeu, viu também quando uma bela cauda prateada de peixe singrou as asas atrás do barquinho, acompanhando-os até que atracassem. E essa foi a história, Um Conto de Pescador. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu agradecimento para você que ouviu essa história até o final e peço a você que deixe seu joinha, se inscreva, acompanhe aqui o canal e dá força aí para o trabalho de uma escritora independente aqui do Brasil.